Sejam bem-vindos a Valdelobo. São imagens da Academia de Ténis de Pedro Frazão, que com os seus 14 cortes se constitui de facto num equipamento espetacular para a prática do ténis neste magnífico resort de Valdelobo. São imagens do ITF Futures de Valdelobo Magnesium OK, um torneio que distribuiu $10.000 pelos jogadores participantes e que reúne alguns dos melhores jogadores portugueses em compita com alguns dos mais promissores valores europeus. Este torneio, de facto, é aquele que arranca a temporada algarvia, neste início de primavera, e vemos já imagens de bem conhecido campeão português, o Frederico Gil, que surge aqui no Algarve com pancadas novas no seu repertório, após uma mudança radical, eu diria, no seu método de jogo. Este foi o meu primeiro torneio, eu também vim testar um pouco como é que está a minha esquerda, porque eu mudei a minha esquerda para o movimento a uma mão, e este torneio também serviu e está a servir um pouco de teste e ver como é que me sentia a competir. Hoje o jogo não foi muito fácil, mas sim, a esquerda está melhor, e estes três torneios vão ser de adaptação a voltar à competição e estar um bocadinho no ambiente competitivo. E pronto, e aquilo que eu pensei e que tracei foi tentar acabar nos 250 primeiros este ano, para ver se para o próximo ano consigo começar a jogar os qualifyings de torneios maiores, e isso foi o que tracei para 2015. Palavras de um grande campeão. Alguns dizem que estará no ocaso da sua carreira, mas ele, lutador como sempre, procura soluções novas para dar um passo em frente na sua carreira. Estas são já imagens de Filipe Cunha Silva, um jogador de uma outra geração, filho do campeoníssimo João Cunha Silva, que beneficiou de um wildcard oferecido pela organização e aqui estava dando boa conta de si nesta primeira ronda frente ao croata Mate Pavic, cabeça de série número 5. Jogo muito difícil para Filipe Cunha Silva, mas o jovem jogador lisboeta a bater-se de facto com grande galhardia. Neste momento encontro-me a jogar o primeiro Future do ano. Eu tenho estado a jogar muitos júniores. Este ano atingi o top 50 mundial. Também o ano passado consegui os primeiros pontos ATP no final do ano. Já tenho conseguido 2 pontos ATP singulares e 12 a pares. Estou a começar a entrar dentro do circuito ATP, a começar a jogar alguns futures, mas este ano ainda me vou manter a jogar alguns ITFs para chegar aos grandes slams. Eu estou aqui na pele de treinador e esse de facto é um dos grandes trabalhos que eu tenho feito com o Filipe e comigo próprio também, porque obviamente é uma novidade. Eu estou aqui com um grupo de jogadores e portanto eu venho na pele de treinador, e uma das coisas que temos aprendido a trabalhar e a lidar é exatamente definir o meu papel de treinador e o papel de pai. Nós em casa não falamos de ténis, portanto é uma regra que nos fomos impondo nos últimos anos. Falamos de ténis se o Filipe tiver necessidade de falar, mas eu por mim não puxo o tema. Quando podemos evitamos ficar também partilhando os mesmos quartos, porque já passamos muito tempo juntos em casa, graças a Deus, e portanto isso entra claramente na faceta do trabalho. Bom, ele aqui, por mais que eu diga outra coisa, ele tem que ser mais um jogador, não é? Portanto, eu tenho que fazer o meu papel competente de treinador, ele tem que saber estar como jogador. Eu tenho um papel a desenvolver também com os outros jogadores e, portanto, eu tenho que olhar com a mesma qualidade, frieza, lucidez que olho para ele enquanto jogador, como aquilo que tenho feito com os outros, porque senão reduziria a qualidade do meu trabalho e eu não pretendo isso. Para além do estatuto de treinador e, obviamente, de pai de Filipe Cunha Silva, João Cunha Silva aparece aqui também, não há que o negar, como lenda do ténis português, de facto aqui uma presença no Algarve que nunca deixa ninguém indiferente. E estas são já as imagens do bloco da final que preparamos para hoje. Uma final onde, de facto, prevaleceram as hierarquias e que juntava, a servir de frente nas imagens,
o cabeça de série número 1, o português Rui Machado, e o cabeça de série número 2, de costas nas imagens, o francês Rémi Boutier. São imagens do primeiro jogo, do primeiro set. Rui Machado a servir. Depois de uma magnífica epopeia por terras distantes, neste caso no Sri Lanka ou antigo Ceilão, como queiram, em que Rui de facto obteve 3 magníficos sucessos e averbou, vejam bem, 19 vitórias consecutivas. Parece de facto Rui Machado apostado em fazer mais uma grande temporada, agora que já é trintão, ostentando um nível de jogo muito próximo daquele que fez dele um jogador do top 50 mundial. O ténis continua lá, a força mental é de sempre e, como diz o próprio Rui, desde que se vá mantendo saudável, pois não há por que não ter esperança e por que não alvitrar uma temporada, mais uma, de bom nível. Para já, Rui Machado vai tentando impor o seu serviço neste primeiro jogo do primeiro set da final e vai ganhando vantagem aqui com uma boa pancada de direita, um bom inner de direita. Nesta final, como poderão ver, o tenista farense mostrou bastante mais consistência na sua pancada direita do que na esquerda. Não foi o caso aqui neste ponto, em que Rui averba um erro direto na sua pancada direita. Mas, de facto, durante esta final, a esquerda de Rui pareceu menos consistente do que a sua pancada direita, facto que, por diversas vezes, foi aproveitado pelo jogador francês. E aí está. O Rui Machado acaba por fazer prevalecer o seu jogo de serviço e estas são já imagens do último jogo do primeiro set. Depois de uma nota de grande equilíbrio, chegámos a 5-4 com Rémi Boutier em vantagem e a servir para fechar o primeiro set. Com esta pancada de virtude, este lob de facto muito bem executado pelo jogador francês, colocava-se já em vantagem por 15-0. O jogador farense apresentava-se nesta final com muito ténis, muitas horas de ténis em cima das pernas. Ele próprio reconheceria isso no final. Depois de semanas muito intensas, o início de temporada de facto a correr bastante bem a Rui Machado, mas após então o périplo por terras estrangeiras, Rui apresentava-se aqui no Algarve com, enfim, algum desgaste que foi conseguindo disfarçar durante todas as rondas anteriores a esta final, mas surge aqui com um fator de cansaço extra proporcionado pelo facto de a meia final jogada no dia anterior a esta final ter sido particularmente exigente. O Tia é um jogador um pouco mais jovem do que Rui Machado, teve uma meia-final mais fácil e apresentava-se aqui um pouco mais fresco. Uma ocasião muito boa para Rui fazer um contra-break e colocar-se aqui em igualdade a 5 jogos. 2 pontos de break a favor de Rui Machado.
Os dois jogadores continuam a insistir nesta toada de fundo do corte, algo defensiva, procurando o erro do adversário. Aqui Rui é o primeiro a ceder e perde o seu primeiro de 2 breakpoints. A história deste primeiro set é uma história de equilíbrio. Houve alguma preponderância do jogador francês nos primeiros jogos, mas depois há uma recuperação bastante boa de Rui Machado, que chega aqui a este 10º jogo em condições de continuar a discutir o set. Perdendo este segunda oportunidade de breakpoint, já serve Boutier a vantagem nula. E agora servirá para fechar o primeiro set. Muita gente neste dia de primavera, algarvia, realmente o tempo a querer brindar todos os que se deslocaram ao fantástico resort turístico de Valdelobo com um belíssimo final de manhã. E está com esta tentativa de passing shot falhada. Boutier fecha o primeiro set por 6-4. Apesar de tudo, como verão, Rui Machado estava longe de ser um tenista derrotado. Aliás, esse é um dos pergaminhos de Rui Machado. É um jogador muito lutador, um jogador com uma excelente capacidade de luta. E serve então Rui Machado na abertura deste segundo set. Rui tinha eliminado na primeira ronda o português Leonardo Tavares, que vinha do qualifying, por 6-4, 6-2. Na segunda ronda impôs-se perante também uma jovem promessa do ténis português, o João Domingues, com alguma dificuldade, deve dizer-se, por 5-7, 6-2 e 6-3. Foi perante Domingues que Rui Machado cedeu o único set até chegar a esta final. E depois, nos quartos de final, mediu forças contra o alemão Daniel Massur, cabeça de série número 6, prevalecendo por 6-2 e 6-4. O Rui tentando subir à rede, tentando variar um pouco fazer variar um pouco o cariz do encontro. Aqui a sua iniciativa na rede acabou por não ser coroada pelo melhor resultado. Aí está a insistência do jogador francês na esquerda do Rui. Até provocar o falhanço do jogador algarvio, que aconteceu muitas mais vezes do que o próprio desejaria, como é evidente. Rui Machado, que, dizíamos há pouco então, chegaria à meia-final, defrontando o croata Mate Pavic. Uma meia-final muito dura e que Rui acabou por vencer por 7-6, com 7-3 no tie-break, 6-7 com 7-5 no tie-break para o jogador croata e 6-2 na terceira partida para Rui Machado. Portanto, um jogo bastante duro para o jogador algarvio. Apesar de tudo, começa mal Rui Machado este segundo set, cedendo logo de entrada o seu serviço. Serve Boutier,
com vantagem no segundo set por 1-0. Não foi de facto a melhor forma de entrar no segundo set, mas, como dizia há pouco, Rui Machado está muito longe de ser um jogador conformado, é um jogador que luta até ao final, e a história deste set vem a ser justamente o corolário disto que acabo de dizer. Neste momento, alguma pressão sobre o serviço do francês, 0-30. E aqui está com um fantástico lob o jogador francês a averbar este importante ponto. Serve a 15-30. Grande resposta de Rui, sua esquerda finalmente a funcionar e a deixar Rémi Bouthier pregado ao chão nesta resposta. 15-40, 2 pontos de break. Veremos se é desta que Rui consegue fazer o contra-break. Como vimos há pouco em momentos decisivos do encontro, nem sempre isso foi possível e novamente aqui, com algum azar à mistura, Rui Machado a perder o primeiro breakpoint deste segundo jogo do segundo set. Nem sempre as pancadas estiveram afinadas, sobretudo nos momentos mais decisivos. Um serviço ao T, um pouco fora. Alguma dificuldade para o jogador francês em meter o seu serviço. E aí está, o público saúda efusivamente o breakpoint acabado de obter por Rui Machado, que de facto se colocou ali em condições de ir discutindo todo o segundo set. Houve depois mais um break a favor do jogador francês e Rui mais uma vez acaba por fazer uma recuperação importante e chegar a este ponto em que estamos a perder por 5-4. Serve Bouthier e Rui, de facto, não está contente com o nível exibido e manifesta mesmo algum descontentamento com uma outra decisão da arbitragem. Estamos na fase decisiva do encontro. Bouthier serve a 30-0 e tem agora 3 match points a seu favor. Altura para dizer-vos uma palavra sobre a participação dos restantes jogadores portugueses. João Domingos e André Murta ficaram na segunda ronda. João Domingos, conforme vos disse, foi derrotado por Rui Machado. Romão Barbosa, Nuno Deus, José Ricardo Nunes, Frederico Gil, Filipe Cunha Silva, Pedro Sousa e Artur Completo ficaram todos na primeira ronda, o que diz bem do nível desta competição, que terminava aqui justamente com a vitória do jogador francês por duplo 6-4. Esta tem sido uma semana em que eu tenho tido jogos muito difíceis ao longo da semana e hoje tive um adversário que taticamente jogou muito bem, tenho que lhe dar os parabéns. Eu tentei mudar a minha estratégia em alguns momentos, mas nem sempre, alguns fui conseguindo pô-lo mais incómodo, mas nem sempre, e ele conseguiu nos momentos importantes dar a volta, jogou muito bem, eu tenho que lhe tirar o chapéu, apesar de não estar muito fresco fisicamente. Também não sei se tinha dado aqui a volta a este encontro.
Tiveste uma meia-final muito dura no dia anterior, até muito tarde, aquilo não foi nada fácil, o teu adversário, por seu lado, teve uma meia-final um pouco mais fácil. Sim, eu penso que eu hoje não estou mais cansado que ontem. Ontem consegui jogar 3 horas e um quarto. Estou muito contente pela a minha forma física, pela maneira como estou a encarar os jogos. Mentalmente também estou bem, estou, como sempre, bastante lutador e isso é que me faz continuar a jogar. Este era um torneio na minha terra, este é um torneio que, com este sol do Algarve, que obviamente é um fator motivacional. E realmente, por falar em motivação, entraste muito bem neste início de ano, com 19 jogos consecutivos, quase fazíamos aqui o 20º, não é? Portanto, aqui umas perspectivas muito interessantes para esta época. Sim, o ano começou muito bem, já tinha feito um bom torneio em Marrocos, nos Challenge Marrocos, onde me senti bastante bem, tenho-me sentido muito bem fisicamente, tenho vindo a trabalhar esse aspecto para não ter tantas lesões como tive no passado, nos últimos 2 anos, e isso penso que vai fazer a diferença. Se eu conseguir manter-me saudável e competitivo, com certeza vou subir no ranking. Agora a Taça Davis e depois? Depois da Taça Davis, se estiver bem fisicamente, é a minha intenção vir jogar o torneio de Lolé, o feature aqui. Vou aproveitar que tenho torneios no Algarve, é sempre mais uma oportunidade, não só para competir, mas também competir para o público português, para estar perto da minha família e dos meus amigos. Portanto, em vez de ir para o outro lado do mundo jogar torneios, vou tentar jogar aqui. Obviamente já são 5, com a Taça Davis serão 5 semanas consecutivas e isso pesa, e se tiver em risco, se eu tiver em risco fisicamente, alguma das mazelas estiver pior, não jogarei, mas vou tentar fazer tudo para jogar. It feels good, obviously, to win a tournament. My last one was in December, and I know Rui just won 3 in a row in Sri Lanka in the past 3 weeks. So I knew he was going to be confident, playing well. Also maybe tired, I was hoping. So he had also a tough match yesterday. So I mean, I tried to do my match, stay in my game, play my personal goals, and yeah, it's always a good feeling to win. It was a fantastic week for you, playing here in Val do Lobo. Yeah, I had some tough matches at the beginning. It's one of the first tournaments that I'm playing outside, so it's all different with the wind, the sun, the conditions are tough, and then all the players are pretty good. So I had a couple of good wins, second and third round that were pretty tough, and then I played better and better throughout the week. Yeah. I came here actually 2 years ago, and it was my second tournament on the pro circuit. So I was just starting. I was playing in the qualies. So yeah, I came back here this year. I was seed 2, and winning it is obviously great for me. O balanço é bastante positivo. Tivemos aqui 140 jogadores de todo o mundo, portanto, a competir durante 9 dias com este clima fantástico do Algarve em fevereiro, com uma temperatura média de 15 graus. Portanto, foi fantástico em termos de promoção turística. Em termos competitivos também foi muito bom. Pena que o Rui não tenha ganho na final, mas tudo o resto foi muito bom. Pena de facto que Rui Machado não tenha vencido em casa, mas haveria novas oportunidades, como adiante se verá. O balanço é positivo e de facto o ITF Futures de Val do Lobo foi mais um grande torneio no início da temporada algarvia. Até breve.